Olá, juntos novamente. Hoje nós começamos uma conversa em casa, aqui na TV Maceió Agora, na TV Rádio Agora, TV Maceió Agora, uma conversa sobre a campanha da fraternidade. O tema é bem interessante. Viu, teve compaixão e ajudou. Bom samaritano. Como é que a gente está hoje? Viu e viu. As duas últimas atitudes estão visuais só. O Paulo está lembrando. Viu, fez selfie, né? E que mais, Paulo? E não ajudou. Acha que compartilhar está ajudando, né? Compartilhar, gente, é muito mais do que aquela frasezinha que tem ali depois da mensagem. Às vezes a gente compartilha o que não deve. Mas eu quero falar, né, como é que a campanha vai desenvolver dentro da sua casa. Que é o que interessa nós, terapeutas de família. Como é que é essa? Será que você vê o que está acontecendo por dentro das pessoas? Dizem lá os estudiosos do Centro de Tratamento de Jovens Drogados que a família só vai perceber 1 ano depois que a pessoa começou a usar droga. Esse nem a primeira parte tem, né? Nem viu, não vê. Quem não vê não sente e não ajuda. Olha, gente, a importância do bom samaritano. Quanta gente passou ali e não viu que ele estava caído, tinha sido assaltado e teriam lhe tirado tudo. Quantas pessoas passaram e disseram, coitado, coitado. Mas o bom samaritano parou. Parou, sentiu a dor daquela pessoa, acolheu aquela dor e ajudou. Em casa não acontece mais, né? Que a gente não vê, está todo mundo no virtual. E aí as surpresas chegam lá no consultório. As descobertas, como diz o centro de recuperação. Ou às vezes não dá tempo, né? Não sabe por que fulano morreu, não sabe por que fulano se suicidou. Ninguém sabe. Era uma pessoa boa, maravilhosa, dedicada, sorridente. Quantos de nós colocamos essa máscara? Nos escondermos atrás de nós mesmos. E depois nem sabemos por que estamos aqui, nesse planeta. Graças a Deus, a gente faz uma campanha da fraternidade que deve repercutir dentro da sua casa. E da sua casa deve se expandir para a sua rua, para o seu condomínio, né? E como aquela pedrinha que a gente joga na água, aquelas ondas, né, que vão surgindo uma após outra, que a campanha possa começar no lugar certo. Crianças, meu Deus, o que está aparecendo de criança com hiperatividade é assustador. E aí vai botar remédio para acalmar as crianças? Como nós fazemos com a gente adulta, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para fazer digestão, remédio para isso, remédio para soltar gases, remédio para isso. Vamos ser sempre um depósito de remédios? Ou vamos aprender a alegria de ser feliz? Esse estado de felicidade, de compaixão, de compreensão, de trocas significativas de ajuda mútua, cria um sistema de defesa no nosso organismo e adoecemos menos, temos menos depressão e haverá menos morte, menos doença na nossa casa. Começa lá com a gestante, né? Precisa ser amada, precisa ser cuidada, não só pelo marido, não, por toda a comunidade. Os meus clientes,
casais novos que tiveram filhos e que as famílias dos dois lados se uniram para ajudar aquela gestante, para amar aquela gestante. Tem filhos maravilhosos, crianças saudáveis, aceleradas, porque mentalmente foram bem cuidadas, têm uma mente com uma rapidez de raciocínio muito grande, saudável. Não a criança de gesto acelerado, mas uma inteligência capaz de captar o que está acontecendo com ela e com o mundo. Está provado já, cientificamente, a criança que é bem amamentada, ela vai ter uma inteligência acima da média. Gente, só isso. É claro que depois vem os fatores externos do desenvolvimento, da amamentação, de como a família, como o ambiente em torno dela vai acontecer. Às vezes uma criança muito ativa, quer perguntar tudo, quer saber tudo, a família é tão tensa, tão sem espaço, acaba calando aquela pessoa. Depois papai responde, deixa o papai ver aqui o jornal. Não, a mamãe agora está ocupada. E como a gente não tem mais a comunidade, perdemos o senso de comunidade, nos enfraquecemos, porque não somos nós. Nosso eu está inflado, muitas vezes de um vazio existencial tremendo. Há uma tragédia silenciosa que está se desenvolvendo hoje em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas, nossos filhos. Nossos filhos estão em um estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre um aumento agudo e constante da doença mental da infância que agora está atingindo proporções epidêmicas. As estatísticas nos mostram que 1 em cada 5 crianças tem problemas de saúde mental. Um aumento de 43% no TDAH foi observado. Um aumento de 37% na depressão adolescente também foi observado e um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças de 10 a 14 anos. Mas o que está acontecendo e o que estamos fazendo de errado? As crianças de hoje estão sendo estimuladas e superdimensionadas com objetos materiais, mas são privadas dos conceitos básicos de uma infância saudável, tais como pais emocionalmente disponíveis, limites claramente definidos, responsabilidades, nutrição equilibrada e sono adequado, movimento em geral, mas especialmente ao ar livre, jogos criativos, interação social, oportunidades de jogos não estruturados e espaço até para que elas tenham tédio. Em contraste, nos últimos anos, as crianças foram preenchidas com pais digitalmente distraídos, pais indulgentes e permissivos que deixam as crianças governarem um mundo sem que se estabeleça as regras, um sentido de direito de obter tudo sem merecê-lo ou ser responsável por obtê-lo, sono inadequado e nutrição desequilibrada, um estilo de vida sedentário, estimulação sem fim, armas tecnológicas, gratificação instantânea e até ausência de momentos chatos. Mas então, o que devemos fazer? Se queremos que nossos filhos sejam indivíduos felizes e saudáveis, temos que acordar e voltar para o básico. Ainda é possível. Muitas famílias veem melhorias imediatas após semanas de implementar as seguintes recomendações. Defina limites e lembre-se de que você é o capitão do navio. Seus filhos se sentirão seguros sabendo que você está no controle do leme. Ofereça às crianças um estilo de vida equilibrado, cheio do que elas precisam, não apenas do que elas querem. Não tenha medo de dizer não aos seus filhos se o que eles querem não é o que eles precisam. Forneça alimentos nutritivos e limite a comida lixo. Passe pelo menos 1 hora por dia ao ar livre, fazendo atividades como ciclismo, caminhada, pesca, observação de aves, de insetos. Desfrute de um jantar familiar sem smartphones ou qualquer outra tecnologia que venha distraí-los. Divirta-se com jogos de tabuleiro com a família. E se as crianças são muito jovens para os jogos de tabuleiro,
deixe-os guiar pelos seus interesses e permita que sejam eles que mandem no jogo. Envolva seus filhos em trabalhos de casa ou tarefas de acordo com a sua idade, como dobrar a roupa, arrumar os brinquedos, dependurar as roupas, colocar a mesa, a alimentação do cachorro, etc. Implemente uma rotina de sono consistente para garantir que seu filho durma o suficiente. Os horários serão ainda mais importantes para as crianças em idade escolar. Ensine responsabilidade e independência. Não os proteja excessivamente contra qualquer frustração ou erro. Errar os ajudará a desenvolver a resiliência e a aprender a superar os desafios da vida. Não carregue a mochila dos seus filhos. Não leve para eles a tarefa que esqueceram. Não descasque as bananas ou descasque as laranjas se eles podem fazer isso por conta própria. Em vez de dar-lhes o peixe, ensine-os a pescar. Ensine-os a esperar e a ter paciência quando a gratificação estiver atrasada. Forneça oportunidades para o tédio, uma vez que o tédio é o momento em que a criatividade desperta. Não se sinta responsável por sempre manter as crianças entretidas. Não use a tecnologia como uma cura para o tédio e nem se sinta obrigado a oferecer no primeiro segundo de inatividade do seu filho. Evite usar a tecnologia durante as refeições, em carros, restaurantes, shopping. Use esses momentos como oportunidade para socializar e treinar os cérebros para como funcionar quando estiverem no modo tédio. Ajude-as a criar, por exemplo, uma garrafa de tédio com ideias de atividades para quando estiverem entediadas. Esteja emocionalmente disponível para se conectar com as crianças e ensinar-lhes a autorregulação e habilidades socioemocionais. Desligue os telefones à noite quando as crianças têm que ir para a cama para evitar a distração digital. Torne-se um regulador ou um treinador ou coach emocional dos seus filhos. Ensine-os a reconhecer e a gerenciar suas próprias frustrações e raiva. Ensine-os a dizer olá, a se revezar, a compartilhar sem se esgotar de nada, a agradecer e agradecer, reconhecer o erro e pedir desculpas sem serem forçadas para isso, e sejam um modelo de todos esses valores. Conecte-se emocionalmente, sorria, abrace, beija, faça cócegas, leia, dance, pule, brinque ou até rasteje-se com elas. Enfim, seja o coach dos seus filhos. O maior legado que você pode deixar para o mundo não é o dinheiro ou os bens materiais que você deixará para os seus filhos, mas o tipo de filhos que você deixará para o mundo. E a campanha vem dizer, compaixão, vem dizer ação, atitude. Vocês sabem, Santa Madre, Santa Dulce dos pobres. Eu recebi um casal que foi meu cliente há muito tempo, eles vieram me visitar no Natal, ele é de Salvador e ela é daqui. Sei lá, quando eu for a Salvador, eu quero visitar o hospital. Gente, um hospital que atende 2 milhões de pessoas por ano. Você imagina a capacidade diária. É tudo SUS, é tudo pobre e bem atendido. Gente, isso é um milagre, isso é a multiplicação dos pães. Santa Dulce começou com 13 anos, eu já falei isso aqui, quem me acompanha sabe. Ela recolhia as pessoas na rua com fome e levava para casa, e a família ajudava a alimentar aquelas pessoas. A mãe não dizia, menina, deixa isso para lá, vai estudar. Deixa o governo cuidar disso. A família ajudava a fazer a comida e alimentar aquelas pessoas. Não estava alimentando só as pessoas, estava alimentando a espiritualidade da Santa Dulce dos pobres. Olha a função da família, gente. Santa Dulce dos pobres. Ter compaixão e acolher
Quantas vezes não sabemos o que o marido faz, o que a esposa faz, o que eles sentem. E os filhos, a babá, às vezes a empregada sabe mais do que a gente. Ter compaixão. Mas eu só posso ter compaixão e agir para o outro se eu respeito o primeiro mandamento da lei de Deus. Às vezes eu pergunto ao meu cliente, você conhece o primeiro mandamento da lei do nosso Criador? Não sei, tem uma frase aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Gente, esse como a si mesmo é fundamental. Olha o pedido. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você se ama. Se você não se ama, como é que você vai poder amar alguém? Santa Dulce dos Pobres se amava. Tinha o amor de Deus dentro dela e cultivava esse amor. Ela cultivava esse amor e a família permitiu que ela cultivasse, incentivou que ela cultivasse, vibrou. Depois o convento também transformou um galinheiro num lugar para receber doentes. As atitudes dela foram aprovadas, foram aceitas. Será que hoje uma pessoa pode dizer no seu convênio, eu quero fazer aqui um lugar para receber, vamos acabar com o galinheiro? Havia uma energia amorosa que aquela irmã santa, trazia consigo. Ela chegava nas lojas e pegava as coisas e dizia, ó, não tem dinheiro não, mas eu estou fazendo aí para os pobres. E os lojistas entendiam, porque sabiam dela. Conhecia a história da irmã Dulce. Hoje, Santa Dulce dos Pobres. Viu, teve compaixão e cuidou. Samaritano. Bom samaritano. As parábolas que Jesus nos contava tinham sempre um final, uma moral espiritualizada em prol do que o nosso Deus queria de nós, quer de nós, espera de nós. Agradeço sim a TV Maceió Agora, a Rádio Maceió Agora, o Paulo Cajueiro, Valverde que me trouxe para cá. Sabe, gratidão de poder falar para 500 mil pessoas sobre como ser feliz em casa. A criança que incomoda, que pergunta, que quer saber, sabe, a gente cala ela e põe ela diante do celular. Como é que essa criança vai se desenvolver se ela vai ficar parada diante de um aparelhinho lá? Sendo condicionada, viciada. E sai de lá uma criança com hiperatividade, porque o cérebro está hiperativo. É isso que você quer? Eu acho que não. As crianças que têm muito colo, que têm muito abraço, que brincam, que pegam sol, são crianças que têm uma vida como Deus pediu. Deixai vir a mim as criancinhas. Gente, eu faço minhas penitências também. Passo por esses sinais aí com crianças pequenas limpando o vidro de carro. E eu não faço nada. Eu fico pensando, cadê o pessoal que deve proteger essas crianças? Não sou eu que devo proteger, cadê eles? E a gente vive perguntando isso. E a gente passa. Eu vi, senti e não agi. Sozinho fica mais difícil. Mas os movimentos que existem, que cuidam de criança, eu estou aí, eu estou junto ajudando. Estou perto. Mas aquela ali, eu sozinho não posso fazer nada. Mas se na minha comunidade tivesse um grupo interessado em acolher essa criança, acolher os pais, que devem ser pessoas doentes, a maioria são alcoólatras,
pessoas com sérios problemas mentais e já foram criados na rua, essa repetição, né? O pai foi criado na rua, o filho vai ser criado na rua. Nós não, nós queremos que o filho siga até a nossa faculdade e tal. O pai que tem uma grande limitação intelectual, ele não consegue achar que pode. Porque os que acham que pode vão. Eu tenho visto no Facebook, em vários sites, né, as crianças dos que venceram, os pobres que venceram. Um pai que era catador de lixo, que ajudou o filho a se formar médico, a filha, a gente. São exceções. São pessoas que, apesar de estar na rua catando papel, não perderam a sua identidade, não perderam a esperança. São poucos, a maioria já perdeu. E se a nossa comunidade se reunir de novo, se nos nossos condomínios cuidarmos de nossas crianças, não como a filha do outro, mas nossas responsabilidades no condomínio. Eu trouxe aqui um pessoal que faz suas células e tem alguém sempre num condomínio, sempre, se o condomínio permitir. Essa pessoa faz na casa dela uma reunião com as crianças e elas gostam, para falar de Deus. É difícil ver uma criança com o retrato de Deus aqui, mas do Gabigol e de outros ídolos de música e tal, tá lá no peito, ó. O vestido de Homem-Aranha, Mulher Maravilha, mas aquela foto bonita de Deus, caprichada, criativa, para quando ela se olha no espelho, ela lembre que Deus está com ela e que espera dela uma atitude saudável, de compaixão com os pais, com os irmãos também. Se nós, seres humanos, entendêssemos o valor disso, para que a humanidade não tivesse tantas distâncias sociais, tanta distância entre pobres e ricos, entre letrados e não letrados, nós teríamos o paraíso de volta. Verdade absoluta. Quando eu olho lá os médicos sem fronteira cuidando dos africanos, eu digo, meu Deus, ninguém fala mais da África. Eu só vejo a África quando aparece a propaganda dos médicos sem fronteiras. Quantos médicos aqui no Brasil fazem trabalhos maravilhosos? Muitas vezes trabalho solitário e não aparece na mídia. Por que a gente não divulga isso? Eu sempre que eu vejo alguém que faz alguma coisa boa, eu trago. Toda vez que eu vou lá para o Facebook é para pegar as coisas boas e compartilhar. Sabe, me dá a sensação, poxa, eu estou mostrando que tem muita coisa boa no mundo. Todo mundo precisa ver isso. E a TV Maceió agora tem esse poder de abrir, de entrar na sua casa e dizer, olha, Deus existe sim. Deixa Ele entrar na sua vida. Mas vamos ter muitos movimentos durante 40 dias, muitas meditações, muitas reflexões, muitas missas. É preciso que isso sirva de autopercepção. A Semana Santa vai chegar. Dessa feriado não. Nós temos 40 dias para olhar para a nossa casa. Primeira casa de Deus que somos. Sentir que Ele quer morar aqui, nessa casa, chamada coração. E segundo, perceber que me sentindo abençoado por Deus, eu possa transformar os meus atos. Aqueles que me fazem mal e que fazem mal a quem está perto de mim. A crítica, né, as Facebook, as Face terríveis, né? Fake news. Eu falo de uma fake que não é fake news. E ninguém vai ser punido por ela. Mas é quando a imprensa pega a metade da notícia que interessa. Como é que você vai prender a pessoa que só deu metade da notícia? Você vai dizer que ela fez uma fake news. Quando ela seleciona o que ela quer que você veja e não mostra o outro lado. Não tem punição para isso.
Como é que você vai medir se a pessoa deu a notícia toda, o que interessou, essa liberdade de escolher o que eu quero dar da notícia? Por isso a gente tem que olhar várias vezes, vários locais com a notícia, a ver se a gente consegue ter uma notícia mais completa, porque cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Como, por exemplo, a África, que está lá abandonada, as tribos se matando, e ninguém fala. Por que a gente não fala? Porque está longe? Mas e o que está perto, que é a nossa casa, a gente também não fala? Tão dentro da gente nós estamos, tão voltados para os nossos medos, nossas dívidas, nossas preocupações, nosso projeto pessoal. Esquecemos às vezes da companheira que está do lado, do companheiro que está do lado, da sogra, do sogro, dos primos, dos amigos. Vivendo hoje tão distante, tão longe, que não há convivência, a gente não se conhece. Uma vez alguém disse que eu era contra a Lei Maria da Penha. Eu não sou, não. Como é que você é contra uma lei? Mas quando a gente olha essa lei, ela não teve o amparo necessário para que a mulher agredida fosse cuidada e o agressor fosse também cuidado. Nós fizemos o contrário, pegamos o agressor e jogamos num lugar onde ele vai sair pior de lá e com mais ódio. A maioria é alcoólatra, drogado, pessoas com problemas mentais sérios que deviam ser cuidados e não jogados num lugar horrível. A quantidade de crianças mal diagnosticadas nas escolas públicas que abandonam a escola, muitos têm déficit de atenção, têm dislexia, eles têm problemas que não conseguem aprender, não é porque eles não querem, não. E eles vão ficar fora da escola, eles vão odiar a escola. E vão sofrer bullying, vão ser maltratados pelos colegas e ele vai embora. Esse que vai embora, qual o lugar que ele vai ter? Ele vai ter lugar no tráfico, no roubo. E lá ele vai se transformar num repetidor de agressividade à mulher também. Porque ele se sentiu abandonado pela professora, pela diretora, pela mãe, pela vizinha. Desde pequenininho. Se a gente pudesse cuidar dessa criança de rua de verdade, chamar os pais, chamar o pai, e às vezes ela nem sabe quem é o pai. Quer dizer, o bonitinho lá fez o bebê e foi embora. E ninguém tratou de trazer ele de volta e botar ele para trabalhar, para pagar a assistência àquela criança. E ele vai para a rua. É na base que a gente tem que olhar. O Pelé, há muitos anos atrás, quando ele fez lá o 1000 gol dele, no Vasco, pediram a ele, o que é o recado que você tem que dar para o Brasil com o microfone? E ele disse, precisamos cuidar das crianças do Brasil há muito tempo. Dessa vez ele falou uma coisa importante. Está vivo ainda. E se perguntar, ele vai dizer a mesma coisa. Quer dizer, não mudou nada esse tempo todo. Nós todos precisamos devolver o sentimento de comunidade. Devemos ajudar a vizinha grávida. Isso chama-se compadecer e agir. Cuidar para que aquela gestante tenha um bebê saudável, que possa entrar no processo de competição, que ela possa amamentar, que ela tenha paz. Nós, seres humanos, precisamos cuidar dos seres humanos. Isso chama-se compaixão. Ver, compadecer e agir. Estamos começando a campanha da fraternidade. Perfeito. Perfeito para devolver a gente o sentimento de comunidade da nossa rua, do nosso condomínio e cuidarmos de nossas crianças, atendendo a necessidade delas e não as rejeitando desse aparelhinho que vai torná-las muitas vezes desajustadas no seu meio social. Ok? Que haja paz e que a campanha da fraternidade possa contar com você. Ok? Abração com Deus no coração. Até a próxima.